salvar. Então, tá bom. Nós estamos estudando sobre Parashat Toldot, e nessa Parashat de Toldot a gente estuda sobre a vida de Yitzhak. Curioso que Yitzhak é o segundo patriarca. Sobre o primeiro patriarca, a gente tem duas porções ainda e meia. Sobre o Yaakov, a gente tem, quase metade do livro de Bereshit inteiro, são algumas porções até o fim do livro do Gênesis. E sobre Yitzhak só tem essa porção. E é incrível, porque Yitzhak, o que ele fez? Quer dizer, o que ele é conhecido na Torá? Ele é conhecido por cavar poços. Então, vamos ler nossa terceira leitura dessa porção. Eu vou ler o que está no texto. Diz para nós a Torá o seguinte. O homem Yitzhak prosperou e sua riqueza começou a crescer cada vez mais até ele se tornar muito rico, mais até que o próprio Avimelech, que era o rei de Gerar. Ele tinha posse de rebanhos e posse de gados e um grande cortejo de escravos. Os filisteus o invejaram. Eles taparam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado enquanto Avraham ainda estava vivo. E eles os encheram de terra. Avimelech disse a Yitzhak, vá embora de nós, tu te tornastes muito mais poderoso que nós. Yitzhak deixou a área, acampou no vale de Gerar e assentou ali. No entanto, antes dele deixar Gerar, ele recavou os poços que tinham sido cavados nos dias de seu pai Avraham, que tinham sido tapados pelos filisteus após a morte de Avraham. Ele lhe deu os nomes, os mesmos nomes que seu pai havia dado. Aí então a Torá conta o que aconteceu depois. Após o assentamento, os servos de Yitzhak então cavaram no vale e encontraram um poço cheio até a borda com água fresca. Quer dizer, já é um outro poço. Os pastores de Gerar disputaram com os pastores de Yitzhak, reclamando que a água era deles. Yitzhak chamou o poço de Esek, argumento, porque eles tinham discutido com ele. Então, esse é o quarto poço. Aí o quinto. Eles cavaram outro poço, e ele também foi disputado pelos pastores. Yitzhak chamou de Sitnah, chamou de tormento. Ele então afastou-se dali e cavou outro poço. Desta vez não houve disputa, assim ele o chamou de Rehovot. Rehovot quer dizer espaços largos. Agora Deus fez espaço e ele para nós. Ele disse, nós podemos ser frutíferos na terra. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Aí ele foi até Beersheba, certo? E depois ele cavou um outro poço e ele chamou aquele poço, que era o sétimo, de Beersheba. Sheva porque era o sétimo, né? O pai tinha um poço que foi chamado Beershava. Shava era por conta do juramento que eles tinham feito lá com o rei, né, que não ia brigar com os filisteus, tá certo? E ele foi até Beersheba. Nós sabemos falam que ele plantaram, que ele cavou um sétimo, então aí aí ele cavou um sétimo poço, enfim, que era chamado de Beersheba, que era chamado de poço. Ele fala o seguinte, isso mais para frente, está escrito o seguinte, no capítulo, no versículo 32, diz para nós, nesse mesmo dia os servos de Yitzhak vieram e lhe falaram acerca de um poço que estavam cavando. Chamamos água, eles anunciaram. Yitzhak chamou o poço de Shiva, juramento, a cidade que está chamada de Beersheba desde esse dia. Então, Shiva, os comentaristas falam por conta do pacto, isso quer dizer Beersheba, mas tem outros que comentam que não, Beersheba, aqui é Sheva. Sheva por quê? Porque foi o sétimo poço que ele cavou, além dos 3 que eles já tinham cavado. Isso é a história de Yitzhak, não tem mais. A história que tem é isso, vida dele, vida. Não que ele deu brachá para o filho, isso aqui é ok. São as brachot que ele deu, mas o que Yitzhak fez? O que ele accomplished? O que ele fez? Cavar poços. Ok. Não saiu de Israel, viveu em Israel, Olatrimá. Tem a Akeidá que aconteceu com ele, mas ele era passivo na Akeidá, que era o teste de Avraham. Tá certo? Agora, o que Yitzhak ele fez? Ele cava poços. E a Torá faz questão de contar essa história. E a gente precisa entender por que a Torá faz tanta questão de ficar contando isso e o que isso representa para a gente. Principalmente que tem um Ramban, se não me engano, deixa eu só ver se é aqui para o Ramban. Deixa eu achar aqui o Ramban. O Ramban, ele fala só lendo o Ramban, ele fala o seguinte, olha que ele diz, o Ramban em Bereshit, quando fala sobre esses poços, ele falou, o Passuco está falando bastante sobre os poços, agora,
não tem explicação nenhuma qual a vantagem de tudo isso. Aliás, não é nem um cavalo grande para Yitzhak, ele estava cavando poços, né? E outra, cavar as poças igual o pai dele já fez, o que a Torá está contando histórias de cavar poços? Não tem sentido nenhum. Fora aqui também, se Yitzhak ele era Hassid de Abraham, o mínimo que se esperava é que ele ia continuar o trabalho de Abraham. Ele podia trabalhar no hostel que Abraham abriu. Ou a própria Torá contou antes de cavar poços que ele prosperou ao plantar, ele prosperou. Mas então, se ele ao plantar ele prosperou, ele plantava X e ganhava 100 vezes mais, ele ficou rico disso, mas por que não viveu disso? E a Torá vai lá e conta, não, poços. Ele foi pegar poços e poços, que isso era a importância, toda a importância do Yitzhak está ligado com poços. Com poços. E a gente precisa entender isso, né? Então, tem um Zohar, que ele traz em Parashat Toldot, ele fala o seguinte: uma vez que preencheram os filisteus os poços com terra, né? Quando eles colocaram terra, naquela hora, tudo que havia feito Avraham Avinu, quer dizer, a água representava o trabalho de Avraham Avinu. Avraham Avinu cavou poços. Ele cavou poços, então ele refinou o mundo. Acontece que os filisteus foram lá e colocaram terra naqueles poços. O Zohar fala que significa o seguinte, que todas as pessoas que Avraham tinha convertido, quando os poços foram tapados, eles voltaram para Avodah Zará. Se diz o Zohar, eles voltaram a fazer Avodah Zará. E o mundo ficou totalmente ausente de pessoas que conheciam o monoteísmo. Ninguém mais conheceu o monoteísmo. Imagina que forte isso. Quer dizer, Avraham tinha acabado de se dedicar, transmitir monoteísmo, converteu homens, a Sara converteu as mulheres. Diz o Zohar, quando os filisteus preencheram os poços que Avraham havia achado de água com terra, automaticamente os convertidos voltaram para fazer Avodah Zará e o mundo ficou novamente sem uma ideia de monoteísmo. Até que veio Yitzhak e veio e tirou a terra dos poços de Avraham, voltou o mundo para o conceito anterior e ele ensinou as pessoas, que em Yitzhak, a reconhecer Hashem. Ok? Quer dizer, aqui a gente vê uma coisa, já um lado espiritual que tem nesse negócio de poços. Os poços, quando você acha água, então é a bênção. Então, mostra o trabalho de Abraão. Mas, quando foi preenchido pelos filisteus, voltou atrás. Então, voltou atrás, eles realmente voltaram a fazer a Avodah Zará. O monoteísmo acabou na face da terra de Zoar em Parashat Toldot. Mas quando voltou Yitzhak, ele voltou a recavar os poços, aí então voltou o mundo que era, e aí então ele ensinou todo mundo a reconhecer Hashem. Tem um passuque em Ishayahu, o profeta Ishayahu fala um passuque seguinte, que atá avino, pois você é o nosso pai. Sobre quem ele está falando isso? Ele está falando sobre Yitzhak. Que Avraham lo yadanu, porque Avraham a gente não sabe mais, e Israel lo yakirenu, e o Israel Yaakov não vai nos reconhecer. Muito forte esse passuque. É um passo que Israel fala que atá vindo, pois você é o pai, que Abraão não nos reconhece, e Israel também, que o Jacob vindo também, quer dizer, Abraão nós não conhecemos, o Yadano, e Israel, o Yaquireno e Jacob não nos reconhece. É um passo muito forte isso, e para isso a gente precisa pegar uma Gemara em Shabbat. A Gemara em Shabbat fala, Daf Peitet, a Gemara conta a seguinte história. Diz o Talmud, futuramente o povo de Israel, Hashem vai, futuramente a gente vai chamar Yitzhak, que ele é o verdadeiro patriarca, não Avraham e nem Yaakov. Porque diz o tratado de Shabbat o seguinte, na época futura, Deus vai abordar Avraham e vai falar, Avraham, seus filhos pecaram. Aí Avraham vai falar, então que eles sejam apagados em honra da santificação do nome de Hashem. Assim tem que ser feito com as pessoas que transgridem a sua palavra, Deus. Quer dizer, Abraham nem rezou para os transgressores do povo judeu. Tá bom? Deus estava procurando alguém que ia advogar pelo lado do povo judeu. Então Deus fala para Yaakov Avinu, Yaakov, seus filhos pecaram. Né? Então ele falou,
Então, na verdade, agora até fala melhor, que Hashem foi para Yaakov para dizer que seus filhos pecaram, para ver que, de repente, ele tem a compaixão sobre seus filhos e vai pedir misericórdia para eles, vai rezar por eles. Disse Yaakov que sejam apagados, santificando o seu nome. Então, Deus falou o seguinte, uau, não adianta ir nem para os mais velhos, tá certo? E nem para os mais jovens. Quer dizer, nem para Abraham e nem para Yaakov. Então, ele foi para Yitzhak, ele falou para Yitzhak, Yitzhak, seus filhos pecaram. E aí Yitzhak respondeu para Hashem, meus filhos e não seus filhos? Que história é essa, meus filhos? Não é seus filhos? Não foi o Senhor que chamou quando eles anteciparam na entrega da Torá, que o Senhor me falou, meu filho primogênito de Israel? O que você está falando que é meus filhos? Desculpa, não são seus filhos? Yitzhak continuou argumentando e falou o seguinte, e quanto eles já pecaram? Me fala quantos eles já pecaram? E Yitzhak começa a fazer a contabilidade. Olha que contabilidade bonita que a Gemara conta. Falou, quantos são os anos que uma pessoa ela vive aqui na Terra? Diz o Salmo, são 70 anos que a pessoa ela vive aqui na Terra, tá certo? Agora, até os 20 anos, a pessoa ela não é culpada. Deus não castiga ele por um pecado. Até os 20 anos, assim era na época. Então, olha, até os 20 anos, ele não foi culpado. De 70, sobraram 50. Agora, dos 50 dias e noites, metade da noite ele está dormindo. Sobraram 25. São 25 anos. Desses 25 anos, 12 anos e meio, eles precisam para comer, beber, rezar, etc., fazer as necessidades, etc. Assim o Yitzhak falou. Quer dizer, sobraram só 12 anos e meio. 12 anos e meio. Se o senhor quiser, pega metade metade por você, metade por mim. Eu assumo metade. São meus filhos. Eu assumo metade. Metade na minha conta, metade na sua. E ele ainda falou que se o senhor não quiser, eu assumo tudo sozinho, porque eu dei a minha alma para poder se sacrificar perante o Senhor. Então, eu tenho crédito aí. Então, a Gemara fala que é isso que falou o povo de Israel sobre Yitzhak, que está vindo, pois você é o nosso patriarca. É forte essa passagem da Gemara, né? Muito forte essa passagem da Gemara, né? Que explica dessa maneira. Veja, vamos voltar um pouquinho para os postos para depois ver a diferença que tem. Nós tivemos um sábio bonito, ele fala que Be'er Sheva, eu não tinha trazido o nome de quem. Tivemos um sábio chamado Rabbi Ovadia Ben Yaakov Sforno. Ele era médico, ele era rabino. Ele nasceu em 1468, 1470, até 1550. Ele nasceu em Cesena, na Itália, e faleceu em Bolônia, na Itália também. Então, era rabino italiano. E ele diz o seguinte, que ele chamou o nome de Shiva, porque, na verdade, foi o sétimo poço que ele cavou. 3 que Abraham tinha cavado, que os filisteus haviam encoberto. 3 de Yitzhak, que é chamado de Esek, Sitna e Rehovot, e agora o Beersheba foi o 7º poço. Assim ele falou. Agora, tem o Ramban, aquele Ramban que a gente havia dito, que ele fez a pergunta que não dá para entender qual é o assunto dos poços, então o Ramban vai por um outro caminho. E o Ramban ele fala o seguinte, aqui vem, na verdade é profético, o que aconteceu com Yitzhak, ele estava falando, esses 3 poços que ele cavou, ele estava falando sobre os templos sagrados. O primeiro poço que ele cavou, não de Abraão Avinu, que ele cavou era uma analogia aos templos sagrados. O primeiro poço que ele cavou, e que teve briga e argumento, que a gente falou, ele chamou argumento, refere-se ao primeiro templo, que teve muito argumento e briga e intriga, até que foi destruído pelos babilônios. O segundo poço que ele cavou, ele chamou de Sitna. Sitna vem na palavra ódio. É o ódio gratuito que foi destruído no segundo templo. E o terceiro poço que ele cavou, Rehovot, que vai se expandir, isso é o terceiro Beit HaMikdash, por isso ele chamou de Rehovot. Essa é a explicação do Ramban, né, quando ele fala sobre os poços. Tem uma outra explicação interessante, mais detalhada, que aqui está a resposta bastante para a gente entender a diferença que tem entre Abraham e Yitzhak, e entender por que Yitzhak é nosso pai, e por que apenas a Torá conta só essa história de Yitzhak Avinu, e já basta para ele ser considerado o patriarca, mais do que o seu antecessor, e mais do seu sucessor, mais que Abraham
e mais do que o próprio Yaakov. Rabbeinu Bachya, nós tivemos dois Rabbeinu Bachya, né? Os dois eram de Saragossa, da Espanha. Nós tivemos o Rabbeinu Bachya Ibn Pekuda, que estava nos anos 1050, e depois de 200 anos teve um outro Rabbeinu Bachya, quer dizer, o primeiro Rabbeinu Bachya Ibn Pekuda foi aquele que escreveu Chovot HaLevavot, né, os deveres do coração, já até está traduzido em português, um livro que o Rebbe sempre instruiu a gente de estudar. O Rebbe falou que todos os Rebbeim estudavam, principalmente o portão Bitachon, Shara Bitachon, desse livro Chovat HaLevavot, que o Rebbe falou que isso ajuda a pessoa a ter mais confiança em Hashem, Parnassá, etc. E tem o segundo Rabbeinu Bachya, que ele chama de Rabbeinu Bachya Ben Asher. Esse Rabbeinu Bachya Ben Asher ganhou em Saragossa em 1255, 1340. Esse Rabbeinu Bachya, ele diz o seguinte: por que a Torá conta que Yitzhak fez questão, antes de largar, de recavar os poços que os filisteus tinham cavado? E não somente isso, que a Torá fala que ele deu o nome dos poços com o nome que o pai dele tinha dado. Ele fez isso em honra do pai. Ele fala assim, ele fez isso em honra do seu pai, que a Torá está querendo nos ensinar aqui como que a pessoa tem que seguir o caminho e a educação dos seus pais. Que até mesmo o nome que ele deu para os poços, ele não quis mudar dos nomes que tinham dado do pai dele, o pai dele. Mas ainda, como a gente tem que seguir os caminhos, etc. Isso é por um lado. Mas por outro lado, a gente vê uma diferença gigantesca que tem entre os poços de Abraham e os poços de Isaac, e a diferença está nesse assunto que eu vou abordar agora contigo, que é a ideia da educação. A educação que Isaac teve, a educação que Isaac, o Hinur, que Isaac ele começou a abordar depois que as pessoas acabou o monoteísmo, quando Isaac começou a se dedicar para ensinar o monoteísmo, ele começou a se dedicar de uma maneira bem diferente de Avraham Avinu. Por isso que perdurou. Por isso que perdurou até hoje. E é o sistema operacional que mais dá certo em educação foi o que Yitzhak fez, diferente de Avraham Avinu. O que foi Avraham Avinu? Avraham Avinu, sem dúvida alguma, foi um grande orador, foi um grande disseminador da ideia no monoteísmo, falando, discussando. Ele tinha um único propósito, Avraham: falar. Isto era Avraham Avinu. Avraham Avinu não era uma pessoa de escutar. Você não vai ver que ele está escutando os outros. Ele fala, está pregando tudo isso, etc. É um sistema de estudo. Mas esse sistema de estudo não é um sistema operacional correto. Não é um sistema que vai continuar. Você vai num lugar onde só o cara fala, e você não dá oportunidade para o outro falar e escutar o outro, a educação não vai segurar, a educação não vai perdurar. Por isso que todos aqueles que foram convertidos por Avraham Avinu, foram embora. Porque eles escutaram o discurso, escutaram, tá bom. Mas Avraham nunca escutou os argumentos deles. A Shitá de Yitzhak, a linha de Yitzhak era exatamente o oposto. A linha de Yitzhak era escutar. A linha de Yitzhak era escutar. Qual que é a prova maior? A gente vê também nessa paraxá. A Yitzhak conversava com Esav. Imagina, Yitzhak amava o Esav. Esav era o filho dele, ele conversava com o filho dele. Como é que você vai conversar com um filho que é bandido? Não me fala que Yitzhak, ele não sabia quem era. Claro que ele sabia. Não só que ele sabia, que por conta disso ele dava mais atenção. O fato de Yitzhak amar mais Esav do que Yaakov, Yaakov era também Chacham, Yaakov sabia estudar a Torá, Yaakov era o que era, etc. É verdade isso. Então, ótimo, ele já está encarregado, ele já está no caminho certo. Quem precisa mais de acompanhamento? O filho que já está religioso ou aquele que não está no caminho? Quem precisa de mais atenção é ele que merece mais a tua devoção, você precisa se dedicar a ele. E Yitzhak vinha para ele, fala, Esaú, o que você aprendeu hoje na escola? Tira Maser do sal, tira Maser. A gente vê que Yitzhak tinha diálogo com pessoas que não eram religiosas. Abraham só conseguiu agregar pessoas que acreditavam nele, mas não está escrito que Abraham dedicava-se para os outros. Isso não está escrito. Sobre Yitzhak está escrito que sim. Yitzhak está escrito que sim. Aliás, essa é uma explicação bonita. Acho que a gente já falou isso no passado, mas vale a pena aqui ver de novo uma explicação do primeiro Rebbe, do primeiro Gera Rebbe. O Rebbe de Gera, ele falou um Gewalt, ele falou uma coisa muito bonita. Ele falou
Por que que as bênçãos de Yaakov teve que vir de uma maneira tão na falcatrua? Por que que Rivka, Rebeca, esposa de Yitzhak, não poderia simplesmente conversar com o marido e falar para o marido, sabe, marido, deixa eu te falar uma coisa. Nosso filho, esse que você quer dar brachá, sabe, ele não é merecedor disso. Por causa disso, eu disse disso. Se ela conversasse, as coisas iam vir de uma maneira mais simples. Aí Yaakov não precisava forjar aquele tempero, pegando pele de carneiro e colocando para poder parecer peludo igual o irmão Esá, para poder receber a brachá. Não precisava vir de falcatrua. Entendeu? Ele podia pegar de uma maneira muito mais objetiva. Ele ia entender a situação. Ele ia concordar provavelmente com a Rivka. E pronto. Mas não. A Torá conta que foi de uma maneira tão, totalmente... É uma volta do Rebbe, com o Wort Gewalt. O que ele falou? Ele falou o seguinte, Rivka sabia muito bem. Rivka sabia que Yaakov era tzadik, sem dúvida alguma. Se Yitzhak abençoasse Yaakov com as suas próprias roupas, então um judeu só iria merecer a brachá do seu pai quando ele está tinindo, quando ele está bonito. Rivka sabia que vai ter momentos onde o judeu Yaakov, os filhos de Yaakov, às vezes vão estar com roupas de Goi, vão estar com roupas de Esaf. Mas a verdade é só a roupa externa, não é ele por dentro. Rivka queria que Yitzhak abençoasse Yaakov com roupas de Esaf, para poder proteger todos os filhos dela, mesmo aqueles que não estão no caminho, pelo menos externamente, para que eles também recebam a brachá de Yitzhak. Assim fala o Rebbe de Rebbe. Imagina, é fantástico isso. Quer dizer, ele teve que vestir a roupa de Esaú, porque ele viu todos os judeus no final dos tempos. E saberia que muitos judeus vão estar com roupas que não são dignas para ele. Mas saiba que apenas roupas. Porque no interior, no íntimo, cada ida é uma neshama especial. E merece uma brachá. Rivka e Yitzhak sabiam lidar com esse tipo de pessoa. Ou, se você escuta o outro, prospera. Que está vindo. Quem é o nosso patriarca? É aquele que cavava poços. Você quer dizer cavar poços? Tira aquela madeira, tira aquela terra que está encobrindo aquela fonte de água pura. Todo judeu tem uma alma pura, tem uma alma super elevada. Fazer o quê? Que às vezes tem roupagens que há incógnitas, tem terra que estão sobre elas. Yitzhak fala, vamos cavar, ter paciência, vamos escutar o que o judeu tem para falar. Vamos escutar aquilo que o judeu tem para falar. Aí você vai ver que está vindo, a gente vai ver que é assim é o Hinur que prospera. Hinur estilo Abraham, imposto e falado, não é garantido. Todos se perderam. Quando você escuta o outro, e você ouve o outro, e você transmite os valores para o outro, escutando o problema do outro, este é um Hinur. Este é um Hinur perfeito, esse é o Hinur de Yitzhak, por isso se perdurou. Por isso que ele luta por todos os judeus, até mesmo para aqueles que estão falando. Ele vai lutar por eles. Tem uma outra explicação bonitinha, só para poder terminar, uma outra explicação interessante sobre isso. A pergunta famosa que tem é o seguinte. Está escrito no início da Parashá que Rivka ela estava grávida. Ela rezou tanto para ficar grávida, ela só ficou grávida com 20 anos, não é verdade? Com 20 anos. Ela conheceu Yitzhak com 3, Yitzhak esperou 10 anos para casar com ela com 13, e depois 10 anos estava tentando filho, eles não conseguiu, então quando ela tinha, certo, quando ela tinha 20 anos, então ela e ela estava rezando, ela queria ter um filho. A Torá fala que de repente ela engravida. Uau, Amachai. Então ela engravida e ela começa a sentir que filho eu tenho dentro da barriga. Se eu passo por uma casa de idolatria para lá e para cá, então eu não sabia que identidade é bipolar, meu filho, o que é isso? E está escrito que ela saiu de onde ela estava e foi lá onde estava Shem, para poder consultar o Shem, filho de Noah, o que ela tem dentro dela. Uma pergunta muito clássica que fala o seguinte, calma aí, estamos falando de Rivka, que estava com Avraham e Yitzhak em casa. Ela não tem, ela tem o Rebbe, tem o marido Rebbe, tem um sogro Rebbe, e ela precisa ir lá no caixa-prego de Shem, grávida,
viajar no camelo 37 quilômetros, sei lá de onde ela estava, era longe, para poder fazer uma pergunta de Charles Rebbe. Ela tem 2 Rebbes em casa. Por que que ela não perguntou? Por que que ela não perguntou para o marido? Então, nossos sábios falam uma coisa muito bonita. Fala o seguinte, que a Rivka, ela jamais queria magoar o seu marido. Se ela rezou tanto para ter filho, e agora que ela está grávida, ela vai falar o que eu tenho, ela vai ficar reclamando o que ela tem, vai deixar o marido dela assim super chateado. Você rezou tanto e agora você está reclamando que você está grávida. Ela falou, não posso magoar meu marido. É uma coisa que eu tenho uma pergunta, então eu vou viajar. Vou viajar para perguntar para Hashem. Pelo menos eu não vou deixar nem preocupado, nem meu sogro, nem meu marido. Eu não vou mostrar que imagina que eu não tô, que eu sou mal agradecido pela brachá que eu tive, mas eu preciso saber quem é essa criança e por que eu vou deixar meu marido preocupado. A prova maior que essa era a Shita de Rivka, que é a mesma coisa, conforme esse raciocínio, é por isso que ela não falou, por isso que ela não falou com Yitzhak, para dizer quem era o filho Esav. Ela chegou e falou o seguinte, eu sei quem é Esav, mas por que eu vou deixar Esav? Por que eu vou difamar meu filho na frente do pai e o pai vai ficar chateado? Ela podia chegar a falar para o pai, falar para o marido, maridão, você quer saber? Você quer abençoar Esav? Deixa eu te contar quem é. Esav é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, lá, sabe? Ela podia ter falado, mas não. Ela preferiu fazer toda aquela falcatrua para quê? Para jamais magoar o Yitzhak. Se é que ele não sabe tudo, quer dizer, ele sabe que ele era profeta. Mas vamos dizer, vai que ele não sabe tudo porque ele ele é sabe que ele está lá no quarto e não vê todas as bandidagens que o Esav ele fez, não sou eu que vou contar para o meu marido. Porque se ele é profeta e não sabe, é porque Deus não revelou para ele. Se Deus não revelou para ele, eu vou revelar. Eu não vou revelar, não vou magoar. Assim, Rivka, ela pensou. Assim, então, eu não vou magoar também meu marido. Pessoal, eu acho que essa ideia do Hino que a gente vê na Paraxá dessa semana, uma maneira incrível na lição que a gente tem, quer dizer, como Yitzhak lida com Esav, como a gente tem que ter paciência para poder trabalhar, insistir, cavar poços. Esse era o trabalho desse patriarca específico que o Talmud afirma em Shabbat, que Atá Avinu, ou como o profeta Ishaiah disse naquela frase, pois você é o nosso pai, não como Abraão, que não nos reconheceu, nem como Israel, que não sabemos quem ele é, e nem como Israel, que a gente não conheceu. É forte, obviamente, essas passagens, mas aqui a gente vê por que a Torá só conta a história de Yitzhak. O que ela conta é tudo, é o segredo da vida. A gente saber lidar, saber escutar, é uma educação que vem de baixo para cima e não de cima para baixo. O Rebbe ele fala isso no Likutei Sichot, no Helek Tetvav, o Rebbe ele traz o seguinte, a diferença que tem entre as gerações de Abraão e as gerações de Yitzhak, é de Abraão teve Ismael, que era um goi, e Esav não era goi, Esav era um Israel mumar, é um Israel que ele abandonou a Torá. Então, qual que é a diferença que tem? Então, a diferença do trabalho. Abraão trabalhou de uma maneira que veio de cima para baixo, sabe? Aquela coisa que vinha imposta. Né? Enquanto Yitzhak, é por isso que ele emanou até mesmo para árabes, etc. Agora, Yitzhak ele veio de baixo para cima. Ele cavou os poços, tirou a terra, as pedras que estavam cobertas, ele foi lá na profundeza da terra e conseguiu tirar águas que vem de baixo, quer dizer, que vem num despertar inferior. Yitzhak trabalhou com a pessoa e despertava dentro da pessoa interesse para que ele desperta o serviço do interior. É bem diferente. Uma coisa que você recebe de alguém que te impõe por cima e uma coisa que você tira do interior da pessoa. Essa é a diferença de Yitzhak Avinu, que a gente possa aprender desses nossos patriarcas e de Yitzhak, como educar os nossos filhos no caminho de Hashem. Be'ezrat Hashem itbarach. É isso.